Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui junto com a Arthur Rossi para continuar uma linha de filmes que nós começamos, que o canal começou lá no Passou Batido, no último Passou Batido, que o Santiago participou, que são filmes da década de 80 e 90 com temática de artes marciais. Aí, conversando com o Arthur, dando uma garimpada, o que seria diferente, o que seria nostálgico, o que seria um filme que a maioria de vocês assistiu ou na sessão da tarde, ou numa tela quente da vida. Nós chegamos a um filme de 1985. Vocês já estão vendo pela thumb, vocês já sabem que filme que é. É O Último Dragão. Quem é o mestre Leroy? Essa frase, ela virou bordão do ano quando esse filme saiu. Os efeitos especiais para hoje são toscos, eles são bem rudimentares. A computação gráfica estava se aprimorando. Agora, mesmo assim, é um filme que traz a história de um guerreiro que tenta se desenvolver ao máximo nas artes marciais. Em contrapartida, ele tem um antagonista, que é o Shogun do Harley, e tem também um interesse amoroso aí, onde ele tem que também ajudar essa menina a se soltar, se desvencilhar de um empresário abusivo e de uma carreira musical que não está dando tão certo. Um monte de coisa junto, mas muita porradaria. E nós chegamos nesse filme que tem um protagonista negro. A maioria dos filmes de artes marciais dessa época tinham protagonistas brancos. Então, esse, subvertendo a maré, trouxe um protagonista negro, cheio de carisma, que consegue levar muito bem a história. Mas eu já falei demais, vamos ouvir do Arthur o que ele achou revisitando esse filme, se ele já conhecia e quais foram as impressões e experiências dele. E aí, Arthur, foi bacana você revisitar isso aí? O que você achou? Foi bem legal. Primeiro de tudo, falar que, assim, eu gosto de filmes de artes marciais. Claro que é um gênero bem nichado, né? Talvez, assim, se você não conhece, muitas vezes você pode não curtir muito, porque basicamente é um filme de luta. O foco desses filmes, né, é a luta, a briga, o desenvolvimento da mente, do corpo, que a pessoa tem que passar ali pelo treinamento. Sempre é um clichêzão nesses filmes de artes marciais. Inclusive, até hoje, sempre tem bem essa linha muito que é bem seguida. Mas tem um grande detalhe desse filme, né, que foi o que o Osso falou, e o protagonismo desse filme, não só apenas o protagonismo, como grande parte de todo o universo onde esse filme se passa. Os próprios personagens do filme, em geral, são personagens que têm essa característica, né? E eram bem diferentes para aquela época, que o Osso falou que geralmente os grandes filmes eram passados mais por personagens brancos e, sobretudo, ainda mais os asiáticos, né? Que é o grande foco, né? Os chineses, aí puxava um pouco para o japonês, fazia aquela confusão ali, que também não é uma coisa muito legal em questão de etnia e tudo mais, né? Porque existe uma rivalidade, e tinha tudo dentro dessa caixinha e não fugia muito daquele ali. Aí esse filme chegou com uma premissa seguindo, né, a história toda de filmes de luta marcial, de arte marcial, e trazendo esse diferencial. O filme fez bastante sucesso na época. Eu sei, não me lembro porque não é exatamente da minha época, mas eu sei que ele fez bastante sucesso. Eu sei que foi um filme que marcou a época. É um filme que, para mim, apesar de eu não ter acompanhado o lançamento e tudo mais, por motivos óbvios, né, é um filme que me traz nostalgia. Você assiste o filme, você lembra de momentos
de coisas daquela época que, assim, ainda cheguei a pegar, a gente se sente muito inserido, é muito bem narrada a história, é muito bem ambientado. E você, claro, pode acompanhar, né, a história do Leroy crescendo e se desenvolvendo, onde ele trabalha, né, ele está num dojo e ele trabalha com uma pizzaria da família, né? E aí ele acaba que se envolve com esse arqui-inimigo, podemos chamar assim, o Shogun, e ele meio que provoca, e é um cara bem soberbo, né? Ele se acha, eu sou melhor, eu sou o mais forte, ninguém é mais forte que eu, e ele realmente se prova ser um mestre da arte marcial. Só que ele não é o mestre, né? Ele tem o domínio pleno da arte marcial, mas ele não é o mestre, né? Que ele fala durante o próprio filme que o mestre mesmo, ele quando você é um mestre, né, domina a arte, né, você a sua mão brilha com a aura. Mas quando você é o mestre, você é o cara, né, o bom, não só a mão, mas como todo o corpo brilha. E aí ele bem enfatiza isso, né, inclusive a parte dos efeitos especiais vem disso. Não tem muitos efeitos além disso, sabe, computador e tudo mais. E eu acho que, para a própria época, é um efeito bem bacana. Hoje em dia, para quem olhar, vai realmente achar uma coisa mais tosca, né? Porque é bem datado daquela época, onde era bem mais limitado e tudo mais. A história é uma história tradicional, você não vai ver muita coisa diferente. Tem romance, assim como o Urso falou. Tem a luta, que a gente está buscando nesse gênero, né? Gênero de arte marcial sem luta não pode existir, né? E tem sempre aquele sensei velhinho que fala meio que enigma, que manda aquela mensagem, aí fala aquela frase de efeito, aí meio que dá uma ludibriada nele, fala, faz isso, aí ele fala, poxa, mas você me enganou, eu não te enganei, você que não enxergou. Sempre tem isso, e aí sempre tem aquela história de onde ele tem aquela linha de pensamento e ele tenta evoluir, ele vai evoluindo. Então é um filme realmente clichê, né? Não que isso seja ruim, porque faz parte do gênero. É um filme que tem bastante luta, acho que está na medida certa, não é exagerado, não é nem pouco nem muito. Tem o romance dele, né, com a menina, que é uma atriz famosa, cantora, ela está no ramo de entretenimento, onde realmente tem, né, a parte do empresário ali que está tentando ganhar um espaço e ser abusivo em cima dela, então ele começa a ficar muito em cima dela de uma maneira pressionar até com ameaças que ela deve fazer o que ele quer, porque ele quer atingir o objetivo, e ele é o maioral. E aí esse empresário, que é o inimigo da menina, se junta com o inimigo do Leroy, que começa a tentar agir um com o outro ali e fazer uma trama. Achei que ficou bem legal, bem interessante. Vale o tempo de assistir, sabe? Para quem gosta do gênero, então, vale muito, é extremamente nostálgico. Tem uma trilha sonora bem bacana, sabe, da época que a gente vê alguns elementos ali bem da década de 80, já puxando um pouquinho para 90, apesar de ser, né, não ser no meio da década de 80. Geralmente esses filmes eles tentavam colocar aquilo que tinha de mais tecnológico possível, sabe? E mostra essas coisas e a gente olha e fala assim, hoje em dia, pô, caraca, cara, hoje em dia isso é muito normal, antigamente era só gente que tinha muito dinheiro, que tinha. A gente sente isso no filme e é bem bacana como é que eles trouxeram essa narrativa. Osso, como é que você sentiu aí? É verdade, eu acho que tudo que se colocou, tudo que você pontuou, faz muito sentido e vai de encontro com quem for revisitar ou for conhecer essa obra. Eu já tinha assistido na sessão da tarde, aí conversando nós chegamos a esse filme e eu revisitei. É uma coisa meio Luke Skywalker versus Darth Vader, é uma coisa que ele conseguiu fugir do padrão dos filmes de arte marcial. Ele não é um grande soldado, ele não é militar, ele não está num grande torneio. Exato. Ele não tem que se provar para ninguém, a não ser para ele mesmo. E o fato de estar... Inclusive, ele nem é tão musculoso assim, diga-se de passagem. Exatamente. E o fato de estar ambientado no Harlem, realmente, que é um bairro de maioria negra, onde esse cenário da arte marcial está inserida,
é muito interessante, eu acho que misturou bem. Eu acho que é um filme que hoje, se a galera for reassistir, for revisitar essa obra, vai gostar. Esse filme tende a ganhar um novo público. Não merece um reboot, não merece um remake. Não vamos mexer em time que está ganhando. Vamos saber apreciar a obra como ela foi concebida e entender as limitações dela. Que você não sabe quem é o mestre, você precisa assistir para descobrir não se o Leroy vai ganhar, porque com certeza ele vai ganhar. É sempre, mas né? Como ele vai ganhar, o que ele vai ganhar. Claro que ele vai terminar com a garota, mas de que forma isso vai acontecer? Então eu acho que a motivação para assistir esse filme não é saber quem vai ganhar, mas é entender como tudo vai acontecer. As cenas de luta são bem coreografadas, são gostosas de assistir. Você vê que os atores se impõem energia, você compra aquela verdade como realmente sendo uma luta. É uma coisa que respeita um pouco a arte marcial, mas tem um quê de briga de rua, tem um quezinho de fora das regras, não é aquela coisa rígida e restrita que a maioria dos filmes de artes marciais deixavam claro e mostravam, até para definir a inclinação do guerreiro, do protagonista, e que ele era um mocinho e que ele só fazia as coisas boas e tudo mais. Nesse o pizzaiolo, o entregador, acaba se tornando mestre. Leroy vira o mestre. Então, assistam esse filme e depois voltem aqui para compartilhar com a gente como foi acompanhar e visitar a jornada do Leroy. Leroy esse que não é o nosso amigo do Hatersaço. Um grande abraço para o pessoal do Hatersaço. Grande Leroy. Precisamos trazê-los novamente aqui, trazer o resto da galera para cá. O papo com eles é sempre muito gostoso e eles são muito bem-vindos. Um forte abraço aí para o Hatersaço, para a galera que faz um trabalho bacana. E Leroy, quem é o mestre Leroy? Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Obrigado a galera que está vindo conhecer o nosso trabalho agora. É isso que vocês estão assistindo, sem firula, sem encheção de linguiça. É um bate-papo entre dois amigos sobre cinema, ou para enaltecer uma obra, ou para resgatar uma obra, ou para tirar uma bomba do caminho de vocês, ou até para apresentar alguma coisa que vocês nos indiquem através da indicação do inscrito. Se você tem um filme que você gostaria de ver aqui no canal, sugira, comente em qualquer um dos vídeos. Queria indicar para vocês tal filme, tal filme. Todas as indicações vão aparecer. A gente leva em conta a disponibilidade do filme, porque nós precisamos reassistir esse filme, e a ordem de chegada dos pedidos. Então, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Às vezes, um pedido que foi feito recentemente vem primeiro do que o seu, mas é só por isso, com certeza, todas as indicações em algum momento vão aparecer. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar o que eu esqueci de falar? Talvez fazer uma profecia aí que eu acho que em algum momento, não tão distante, que naquela época da década de 80, filmes de artes marciais foi um boom, foi assim, tipo, um sucesso absurdo, que bom, não estava inserido, mas eu não sei explicar por que fiz tanto sucesso. Eu sei que a gente já teve aí o Karate Kid, voltou um pouquinho aí, mas eu acho que ainda tem mais por vir. Não sei, algo me diz assim, talvez. Não, mais uma profecia do profeta Arthur. Vamos ver se essa não tenho tanta certeza. Já Vamos aquelas ver. outras que eu já fiz nos outros vídeos, eu acho que forte, muito forte. A de agora eu tenho só uma pulguinha. Dessa vez vai ou não. Será?
Tem que perguntar para o mestre, precisa ver quem é o mestre. Eu não sou Pessoal, mestre. é nós então. Valeu! Valeu.